Fala rapaziada do Legado Zulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Mene Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, galera, bora conversar um pouquinho aí sobre o planejamento da próxima temporada, sobre o Papelim, que vai chegar aí, vai assinar o contrato e principalmente o que o Tonhão está aí programando depois que o Papelim chegar, tá? Deixa aí nos comentários também, eu quero muito saber sua opinião. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês 2 camisas do Clube do Remo, tá? Na quinta-feira a gente vai fazer uma live para divulgar aí os ganhadores da camisa. Já tô com a lista aqui dos ganhadores. A gente não fez a live no sábado porque eu tive um imprevisto aí, mas na quinta-feira, se a internet também deixar, a gente faz a live aí e divulga os 4 ganhadores das camisas dos 33 mil inscritos, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela NBet91. Se você não se cadastrou ainda, clica aqui no primeiro comentário fixado. Se cadastrando na NBet91, você pode ganhar até R$ 500 de bônus em cima do seu primeiro depósito. Quer um exemplo? Por exemplo, você deposita R$ 100, você ganha R$ 100 de bônus. Você fica com R$ 200 para apostar. É muito importante que você leia o regulamento para você entender como utilizar o bônus da NBet91, tá? E como ele vai virar futuramente saldo para você sacar. Então, clica aí, primeiro comentário fixado, NBet91, nossa patrocinadora oficial aqui no canal, tá? É só você clicar e se cadastrar. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, eu quero comentar com vocês aqui um pouquinho, tá? Sobre o Papelim e a chegada dele, porque ele deve chegar ou hoje ou amanhã, né? Se é que ele já não está em Belém para ser anunciado como novo executivo de futebol do Clube do Remo. O que o Tonhão está, né, programando referente a isso? E muita gente fala, fulano indicou o Papelim pro Remo. Não, ninguém precisa. O Bad Boy foi muito cirúrgico ontem no programa dele. Ninguém precisa indicar o Papelim pro Tonhão, pô. Todo mundo sabe que o Papelinho é um cara super competente. E o Tonhão deve saber também disso, né? Mas deixa essa galera pensar isso aí, porque só alimenta o ego deles e eu acho que não engana mais ninguém, né? Mas voltando agora aqui sobre o assunto do Papelinho, o que eu quero aqui falar pra vocês é o seguinte, tá? O Papelinho, ele chega no Clube do Remo com uma única missão: mudar a mentalidade do clube e principalmente das pessoas que lá estão. Quando o Fábio Bentes foi presidente, inclusive a informação aí também para a gente divulgar aqui para vocês é que o Fábio Bentes agora é o novo presidente do Condel. Ele foi eleito ontem como presidente do Condel aí na assembleia que foi feita aí entre os membros do Condel que, né, votaram e elegeram ele para presidente do Condel. Espero que ele não atrapalhe o futebol lá, né? Mas voltando a falar, quando o Fábio Bentes era presidente do Clube do Remo, né, o Fábio Bentes ele deu a chave do clube na mão de pessoas que não tinham as mínimas condições, né? Primeiro foi Disson e Ian, que até o acesso ali, quando o Remo foi rebaixado, os dois eram os principais nomes do futebol do Clube do Remo, eles decidiam e não decidiam quem chegava. Aí depois, né, o Disson ficou em evidência, ele tirou o Disson dessa função aí, colocou o Disson como assessor dele da presidência, não tirou o Disson do Remo, e botou o Rosqueiro lá para tomar conta do futebol. Outro também que não entende absolutamente nada de futebol. Quando o Tonhão ganhou agora, o Tonhão ele praticamente acabou com isso. O Tonhão, pelo menos o que eu tô vendo nessas 3 semanas aí, 2 semanas de Tonhão presidente, é um profissionalismo no Clube do Remo. O Tonhão poderia muito bem ir na corda de alguns torcedores e contratar rodo jogadores. Não. Ele está agindo da maneira como eu falei para vocês aqui que ele deve agir. Está indo no mercado, esperando os campeonatos acabarem, né, principalmente a Série B, para começar a anunciar aí seus atletas, os atletas que vão chegar no Clube do Remo para a temporada ano que vem. O próprio Tonhão já falou que o elenco do Remo se apresenta ano que vem já. Esse ano, né, no dia 15 e 16 ali de dezembro. Então nós estamos a pouco menos de um mês para conhecer o nosso elenco que vai disputar aí. O Catalá deve voltar também, o Catalá viajou, vai curtir aí esse período com a família dele e deve voltar para começar aí a pré-temporada do Clube do Remo. O Remo deve fazer alguns amistosos, né? Eu queria muito que o Tonhão fizesse, né, alguns amistosos pelo interior ali, por exemplo. Antigamente, né, quando o Remo fazia pré-temporada, ele fazia pré-temporada em cidades como Maracanã, como Castanhal, né? Cidades mais do interior ainda, Paragominas,
né, Bragança, são cidades ali que atraem o público e o torcedor do Remo é muito apaixonado, né? Eu queria muito também ver o Remo fazendo essa pré-temporada. Não como foi nessa agora, que o Remo quase não saiu de Belém, né? É até interessante para os jogadores conhecerem o estado, né? Conhecerem ali os percursos que eles vão, né, percorrer aí nesses 4 meses de campeonato paraense. Mas, sobre o Papelim, o Tonhão deve entregar a chave, diferente do Fábio, né, que se abraçou com seus amigos e curiosos. O Tonhão deve entregar a chave do futebol do Clube do Remo na mão do Papelim. E eu acho uma atitude correta. Porque o Papelim, ele é um cara super competente e experiente. Imagina só, o Tonhão contrata, por exemplo, um Gasparino e dá a chave do Clube do Remo na mão do Gasparino, com todo respeito ao profissional. Mas ele não tem a experiência que, por exemplo, o Papelim tem para gerir um grupo, para convencer atletas. Então, eu acredito que o Tonhão está fazendo a coisa certa. Eu lembro de um amigo meu que antes do Tonhão ganhar, e ele apoiava o Tonhão, ele disse: Wene, se o Tonhão ganhar, pode ter certeza que vai ser uma gestão diferente da do Fábio. E de fato está sendo mesmo. Até o presente momento, né? Vamos ver se o Tonhão não vai se perder aí no meio do percurso. Espero que não. Espero que ele continue com essa mesma postura, porque é uma postura correta. E o Tonhão está agindo aí da melhor maneira possível, pelo menos na minha opinião. Né? Até o presente momento eu não tenho nada do que reclamar do Tonhão, porque ele está preservando a história do clube, ele está preservando o momento financeiro do Remo, que não é ruim, muito pelo contrário, muito bom. Ele já disse que vai agir aí com segurança, né? Ele vai agir também com responsabilidade para que o clube do Remo não coloque os pés pelas mãos aí nas contratações, né? Mas se precisar, se o clube precisar, ele provavelmente deve agir aí e fazer diferente, por exemplo, como o Fábio fez nessa temporada, que cruzou os braços e deixou que o pior possivelmente acontecesse, se não fosse Ricardo Catalá, né? Bom, agora bora falar sobre os jogadores, né? Porque 3 jogadores estão praticamente descartados. Antes mesmo do Papelinho ser anunciado, esses 3 jogadores eram praticamente certos no clube do Remo. Pelo menos era o que se ventilava de informações. Mas agora, com a chegada do Papelinho, eu acho que esses 3 jogadores dançaram. Principalmente 2 pela questão clínica, que são aí o Anderson Show, que 3 temporadas no clube do Remo, né? 2021, 22, 23, deve aí seguir o seu caminho e não deve renovar contrato com o clube do Remo. Wene, você é contra isso? Eu não acho o Anderson Show um jogador imprescindível. Aliás, nenhum desses 3 que eu vou falar aqui. Mas ele é um jogador que pode ser útil no time do Remo. O grande problema é justamente a questão clínica dele. Nos momentos que a gente mais precisou do Show, ele não estava em campo, principalmente nas retas finais da Série C. E a gente não pode ser dependente de um jogador que clinicamente não é 100%. Então, o Remo está agindo, na minha opinião, de maneira correta e não renovar contrato com o Show. Outro jogador também que segue o mesmo caminho do Show é o Diego Ivo, né? A gente sabe também que é um jogador que mostrou muita qualidade nessa reta final de Série C, foi muito importante para a nossa permanência. Eu acredito que naquela reta final ali, desde quando o Catalá chegou, ele e o Pedro Vitor foram os jogadores que mais se destacaram, né? E justamente pela questão clínica dele também, não deve renovar contrato com o clube do Remo, está praticamente descartado também. E o outro, esse aí eu fico muito feliz, eu não vou negar aqui pra vocês, é o Muriqui. Nada pessoal contra ele, nada pessoal. É justamente pelo futebol jogado e pelo problema que ele pode gerar no elenco, né, em termos de oportunidades, por exemplo. Porque você tira, foi aquilo que eu falei no início da temporada quando o Remo anunciou o Fabinho, né? Você tira a oportunidade de um garoto da base pra dar oportunidade pro Muriqui da vida, por exemplo. Que você sabe que, pelo menos tecnicamente, ele não é um cara ruim. Ah, Wene, então por que você não renova com ele? Eduardo Ramos é ruim? O Landu é ruim? O Rei Arthur é ruim? Não são caras ruins. Não são caras ruins. Não querendo comparar o Muriqui com esses caras. Muito pelo contrário. O Muriqui não limpa a chuteira desses caras. Mas você contrataria esses caras pro clube do Remo? Não, Wene, não contrataria. Não contrataria, tão fim de carreira. Já não são ex-jogadores. A mesma coisa o Muriqui. A mesma coisa o Muriqui, é um jogador em fim de carreira, que não consegue mais entregar dentro de campo. Esses caras mandaram o Eduardo Ramos embora em 2020, quando a gente estava disputando uma Copa Verde. Se o Eduardo Ramos está naquela final da Copa Verde, ele não tinha perdido 2 gols que o Augusto perdeu. E talvez a gente teria sido campeão da Copa Verde.
E agora os caras querem renovar com o Muriqui, que não entrega dentro de campo fisicamente aquilo que o clube precisa. E principalmente na próxima temporada, onde o Remo vai precisar se mostrar intenso e principalmente efetivo no ataque. Bom, já dei minha opinião sobre o Muriqui, não vou ficar me alongando mais sobre isso. Só um último assunto aí, que é a questão do Camilo, né? Porque o Remo deve anunciar a contratação do Camilo e eu vejo uma insatisfação muito grande dos torcedores nas redes sociais, né? De alguns torcedores, na verdade. Outros já estão mais tranquilos, estão esperando o Camilo desembarcar em Belém e desempenhar o futebol dele no clube do Remo para poder analisar. E esse é o meu caso. Wenny, você não disse que ia criticar caso o Remo contratasse jogador e o torcedor viesse com esse papo de deixa o cara jogar? Uma coisa, isso aí também é muito bom a gente usar como exemplo. Uma coisa é eu esperar um Fabinho jogar, esperar um Claudinei jogar. Uma coisa é isso. Uma coisa é eu esperar o Marcelo jogar, que era banco. Esses caras eram um banco no time deles. O Fabinho, eu nem lembro onde ele estava quando chegou no Remo. Outra coisa é você pegar um Camilo, que não vem mal. O Camilo não vem mal na carreira. Muito pelo contrário. Ele tá com 37 anos, é verdade. Mas ele não vem mal na carreira. Jogou a última Série B. Foi titular boa parte do campeonato. Uma coisa é eu criticar a contratação do Camilo. Eu tenho que ver o cara em campo, pô. E se ele jogar o futebol que a gente espera que ele jogue no clube do Remo? E aí? Tá certo que eu não vou criticar, não tô criticando aqui esses torcedores. Por quê? Porque eu entendo o lado deles. Foram muitos jogadores veteranos que o Remo trouxe que não deram certo. Mas todos esses jogadores que eu vou citar aqui pra vocês, todos eles eram bancos ou estavam parados. Estavam encostados. Elton, Neto Baiano. Deixa eu lembrar outro aqui também que o Remo trouxe. Zé Carlos. Esses jogadores aí estavam acima dos 35 anos e não estavam jogando, gente. Então a chance desses caras darem certo no Remo era mínima. Tanto é que não deram certo no Remo. Então, a gente vem falando aqui, eu falo, como eu disse pra vocês, eu vou analisar as coisas com critérios. Se você quer analisar da sua maneira, não tem problema nenhum. Você também é torcedor assim como eu. Agora, eu não posso descer a lenha na contratação de um Camilo que foi bem na última Série B. Ele pode ir mal no Remo, é futebol. O Diego Tavares arrebentou no Vila Nova, chegou no Remo, parecia que o cara era um pé de rato, um pé de chumbo, pé de cimento. O cara não sabia finalizar no gol, gente. Então, eu prefiro esse tipo de contratação, eu prefiro esperar ele chegar em Belém e jogar. Esse tipo de contratação aí, não é qualquer uma. Não é, por exemplo, anunciar um PH da vida e eu chegar aqui, vamos esperar o PH jogar. A gente sabe que não vai render, justamente pelo histórico do cara. Deixa aí seu comentário, eu quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. Não se esquece de tornar membro do canal, tá? É apenas R$15. É só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram. Estamos aí também recrutando uma galera pra gente comprar os bonés do Legado Zulino. Se você tem interesse, é só ir lá no Instagram também. Aqui também a gente deixou no mural do YouTube. Entre em contato com a gente, tá? Até o próximo vídeo.